Olá, Sunshine, como estás? Espero que bem, espero que ótimo. O meu nome é Elizabeth Ramos, estou aqui contigo e, portanto, hoje estou aqui para partilhar contigo uma ideia que tem a ver com o poder da expressão, o poder da mensagem. É muito interessante este tema porque, no fundo, nos incita a pensar um bocadinho naquela frase que vem no Gênesis, no início era o Verbo. E já Epíteto dizia que a felicidade é um verbo, é muito interessante, esta ideia do verbo, de comunicarmos, de dizermos o que pensamos. E isto, a propósito disto, eu tenho uma história para ti, tem a ver com o seguinte. Há muitos anos atrás, isto sobre a Batalha da Maratona entre gregos e persas, portanto, isto acontecia todos os anos, entre os gregos e os persas, e a dada altura, na planície da Maratona, lá escolhiam, portanto, um lugar e disputavam então essa batalha. E então, todos os anos, geralmente quem ganhava, de facto, eram os persas, porque levavam sempre muito mais gente, levavam muito mais público, tinham muito mais apoio, tinham muito melhores condições e então geralmente ganhavam as batalhas. E o que é facto é que há uma história que se conta sobre esta história da maratona, em que os atenienses disseram, uma vez que geralmente perdiam, aos pares que lá estavam a apoiá-los, não é? E às pessoas que tinham ficado na cidade, que se não voltassem ao final de 3 dias é porque tinham perdido, e então para que aqueles que ficassem na cidade pegassem todos os símbolos sagrados, levassem com eles, fugissem, portanto, mas antes disso que queimassem a cidade para que ela não pudesse ser profanada. O que é facto é que, à paz das tantas, esta batalha até correu bem para o lado dos atenienses, mas ao final do terceiro dia, ao fim do terceiro dia, já estavam todos exaustos e então precisavam que alguém fosse, portanto, que corresse até Atenas para dar a mensagem de que de facto não precisavam de queimar nada porque tinham vencido. Portanto, que deixassem a cidade intacta. O que é certo, então, enviaram um maratonista, Figipides. Este senhor estava mais que habituado, era um dos melhores, mas já tinha corrido imenso, porque também tinha feito parte dessa maratona. Portanto, ao fim de ter sido colocado nessa maratona, ainda lhe pedem para fazer mais 42 km até Atenas para dar o recado. E o que é facto é que lá esta alma, como bom cidadão que era de Atenas, portanto, tinha sido incutido de um objetivo, de uma tarefa e levou a tarefa até ao fim. E então, lá foi correr os 42 km até Atenas, ele chega e, portanto, quando chega, tomba morto. Ora bem, minha gente, ele tomba morto, mas antes de tombar diz, vencemos. Isto faz-me lembrar um bocadinho e pensar se o criatura não tivesse capacidade de síntese, como é que seria? Portanto, imaginem, se ele não tivesse o poder de síntese, como é que Atenas estaria perdida? O que é facto é que isto me faz lembrar muito de a nossa missão, as nossas missões na vida, não é? Quando a mensagem é tão importante, tu acabas por não te centrar naquilo que não é importante. Tu não te centras em ti, tu não te centras no teu julgamento, tu centras-te apenas que tens que mandar a mensagem. E tem a ver com a clareza de ver aquilo que existe que é importante para além daquilo que é a nossa noção do eu. Como é que nós lidamos efetivamente com estas questões da mensagem? Com, por exemplo, o medo do julgamento. O medo do julgamento, eu li a Lourdes que quando tu tens medo do julgamento, tu sofres por medo de ser julgado, mas acima de tudo, tu acabas por desenvolver em ti algo que tem a ver com o medo de ter medo, e o medo da crítica, e o medo de tudo o que vem do desconhecido. Desmistificando isto, porque toda a gente tem medo, não é? Toda a gente tem dificuldades em lidar com o julgamento, principalmente se tu fores alguém que te autocriticas constantemente, ainda vais elevar mais o poder que atribuis ao outro sobre ti. E a questão é esta: tu tens que fazer aquilo que tens que fazer e, sobretudo, tu tens que pensar na importância da mensagem que estás a transmitir. Tens que ter a clareza de ver o que é importante. E isto
refere-se ao seguinte, ou seja, quanto mais egocentrismo, mais medo. Porque o egocentrismo tem a ver com o medo de perder o poder, medo de perder o controlo, medo do julgamento, porque podes perder o poder sobre ti e o poder sobre os outros. Portanto, quando não existe o medo, quando não existe o julgamento, no sentido de tu te julgares ou tu te criticares, ainda que nós tenhamos sempre uma bitola por onde a gente se meça, mas quanto mais egocêntrico tu estiveres, ou mais centrado no ego, mais medo irá existir, e aí tu vais começar a acreditar que tu és mais importante do que a mensagem que estás a passar. E hoje é isto. Hoje é com esta ideia que eu te deixo. Portanto, qual é mais importante? A mensagem? O que é que tu tens a dizer antes de tombares? Qual é a tua mensagem? Qual é o recado? Beethoven, e tu sabes quem foi, dizia que não podia morrer porque tinha ainda muito que dizer e muito que fazer. E tu sabes quem foi Beethoven. Portanto, é muito interessante, dizia, porque ele era surdo, não é? E compôs e fez as maravilhas que deixou, e aí ele dizia: eu só não me mato por uma razão. E eu tenho um recado que ainda não dei. Qual é o teu recado, Sunshine?